Eu divido, né, como profissional, divido esse processo em basicamente duas possibilidades. Um é o logotipo, e aí depois eu vou falar um pouquinho disso, e o outro é a marca mista, que é aquela... O logotipo é quando você faz essa composição usando apenas a tipografia. Então você dá uma forma particular para uma tipografia, um conjunto dela, para fazer essa composição da marca. A outra forma é com a marca mista, que é quando eu uso o recurso tipográfico mais a formação de um símbolo. E aí eu vejo que assim, ó, quando a gente trabalha com a tipografia, né, o caso do logotipo, a gente geralmente pega uma família tipográfica existente, claro que estando atentos, né, ao direito de uso, se a gente tem ele liberado ou se a gente tem a licença para usar aquela família tipográfica, e a gente parte para um processo de desconstrução, a gente edita a anatomia da marca justamente para particularizar, para dar uma forma única para a composição. E aí, na sequência, eu mostro o trabalho do Dili, que é um artista que eu sou super fã do trabalho dele, e ele faz um trabalho que é mais ou menos assim, ó. Ele faz pequenas intervenções nas tipografias, mas essa pequena intervenção já dá toda a conotação do significado daquele termo. Então, a princípio, para quem olha, pode ser, mas é tão simples, né? Mas a gente tem esse grande desafio para as marcas, que é você falar muito, representar um discurso, muitas vezes, com uma composição mais minimalista. Ela bem resolvida, bem estilizada. Então aqui, ó, o que ele fez? Ele só tapou o olho do P e inclinou a palavra. Então aqui você já consegue ter todo o entendimento do pirata. A mesma coisa ele fez aqui, ó. Ele extraiu a haste do A, e aí, fazendo isso, o A se torna espelhado com o V. E aí dá a ideia do sobe e desce do elevador. Então percebam que assim, ó, cara, é quase nada. Mas para a pessoa que está desenvolvendo isso, é tudo, do meu ponto de vista, porque o olhar criativo, né, o olhar que consegue identificar essa oportunidade, talvez assim, ó, a gente já leu várias vezes a palavra elevador. As pessoas estão acostumadas a ver essa palavra, mas poucas devem ter visto a oportunidade de ver o sobe e desce na formação das palavras. E ele viu isso. Então, eu vejo que isso, conforme vocês forem evoluindo, né, na profissão, na técnica de desenvolvimento, de criação, isso vai ficar mais fácil para vocês observarem, né? Capitalismo ampliou o I e meio que destruiu as outras, né? Tipo, a qualquer custo. Banheiro masculino, tsunami, olha que legal. Dali, então a característica física, né, de Salvador Dali, bigode. Comédia e drama, então as máscaras, né, os opostos, né, a felicidade, a tristeza. E aí, essa é a parte da tipografia que eu falei, né, de particularizar as letras. E aí tem uma outra técnica, que é a linha que eu sigo, né, profissionalmente, que é a do Washington Dias Less, que é um designer, mestre em educação, doutor em semiótica, que ele propôs um tratamento gráfico em 3 níveis. Ele propôs uma metodologia de você pegar uma forma complexa, uma imagem, e você avançar para um nível de simplificação e um próximo de estilização. Como é que funciona isso? E aí aqui eu tenho um exemplo que já envolve uma marca, olha que legal. Então eu tenho o estágio da verossimilhança, que caminha para uma simplificação, que é aquilo que eu comentei da caricatura, e avança já para um tratamento gráfico que a gente tem por objetivo nas marcas. Que é assim, ó, poucos elementos. Se você observar o panda ali, ele é formado por algumas manchas. Não tem mais detalhe. É isso. E tem que ser dessa forma, né? O processo para as marcas. E por que eu digo que tem que ser dessa forma? Porque do meu ponto de vista, mais uma vez, né? Do que eu venho acompanhando nesse mercado, a marca hoje ela vai ter vários desafios e cada vez mais. Você tem, no passado, predominantemente, recursos gráficos de impressão, que a marca tinha que resistir a esses recursos. Hoje a gente tem os recursos digitais. Então, por exemplo, a marca ela vai ter que conseguir permanecer bem legível, reduzida para um avatar de Instagram.
ou para um favicon, daquele que vai em cima do site, aquele quadradinho que fica na aba do endereço. Algumas marcas resistem a isso, né? A ser bem reduzida. No futuro, eu não sei o que vem daqui para frente. Holografia, realidade aumentada e por aí vai. Então, o desafio de você manter uma marca sempre com os seus elementos legíveis vai ser cada vez maior. Então, eu acredito que quanto mais simples, estilizado for a forma, mais resistente ela consegue ser a esses recursos. Beleza? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, ó, de como transformar um painel semântico em uma composição estilizada para uso de marcas, né? Então, olha que legal, o olhar associado a um pássaro. Então, alguma empresa que tenha isso como um conceito, né? De você ter a visão de mercado, observar tendências, algo nesse sentido, que pode ser retratado pelo olho, né? Pelo olhar, e o pássaro. De repente, um segmento específico, algo que esse pássaro signifique alguma coisa para o segmento. Então, tá aí uma combinação possível. Olha que legal, tá meio dentro da nossa área, ó. A questão do DNA associado ao ambiental. Então, a associação ali do mapeamento do DNA com uma folha. Olha que interessante. De formas bem básicas, né? Agora aqui eu achei muito legal, porque essas aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Praticamente uma pá com uma folha. Mas ainda assim, olha como o resultado estilizado fica muito interessante e bem estilizado. E aqui talvez talvez no limite da estilização, porque pode ser que algumas pessoas, se não mostrar ali a foto do coelho, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade em entender isso como um coelho. Outras pode ser que olha, não, coelho, já automaticamente. Ou em alguns casos, que eu acho muito legal quando isso acontece, de você olhar e nunca ver o coelho. Aí de repente alguém comenta, ou você tem aquele estalo, né? Cara, é um coelho, olha que legal, né? Tipo, descobrir a comunicação da marca. E tem uma parte bem legal, que eu acho importante a gente falar, dos cuidados da semântica da forma. Porque assim, por isso que eu digo que sempre fazer um projeto com quem tem esse conhecimento, né? Então os profissionais, por exemplo, de comunicação, design, publicidade, eles estudam muito isso. Então é importante ter a opinião, o olhar desses profissionais. Porque em alguns casos, tecnicamente, a composição ela pode estar até correta, de funcionar em fundo escuro, de conseguir ser reduzido, enfim. Mas o que ela comunica pode ter ruído. Então, muito cuidado na hora de vocês desenvolverem algumas composições. É sempre importante perguntar para outras pessoas que não viram aquilo, para ver se não tem assim uma interpretação pejorativa do que você está desenvolvendo. Aqui, eu tenho, na disciplina de projeto 1, lá no design, eu fiz um Instagram, no ano passado, para ir publicando o resultado dos exercícios que os alunos fazem. E tem um aqui, ó, que é bem a parte de geração de alternativas. Então, para quem estiver nesse estágio, acho que é bem legal olhar como que os alunos desenvolveram isso. Porque, ó, vou explicar aqui o desafio para eles, que eu dei. O desafio é esse aqui, ó. É você pegar um painel semântico que já reúne bastante do conceito da operação, da empresa, e aí você gerar alternativas manualmente, lápis e papel, né? Porque o que eu defendo como professor e como profissional? Se você está iniciando na área e já partir para o computador, você vai ficar limitado ao quanto você domina do software, Illustrator, CorelDRAW e por aí vai. Porque às vezes você, imagine fazer uma curva assim, uma coisa mais orgânica, aí você não sabe fazer aquilo. Aí o que vai acontecer? Você vai acabar resolvendo de uma outra forma e você perde a oportunidade de ter feito da maneira com que você idealizou. Então, por isso que eu faço assim, ó, vai no papel. Ah, mas o meu desenho, o meu traço, ele é super ruim, eu não ilustro. Não tem problema, porque o que você quer resolver no papel é o conceito. Então assim, aqui vai ser uma curva bem orgânica. Aí a gente arruma uma maneira de reproduzir isso no software, mas não limita a tua criatividade. E daí, do que foi feito o manual, fazer um terceiro, ele mais finalizado, mais bem acabado. Vamos ver como é que a turma, como é que foi o desempenho da galera. Então, eles foram escolhendo alguns produtos. E ó, então aqui um painel semântico reunindo vários tipos de câmera. Aí eles foram para a geração de alternativas, para estilizar a forma. Olha que legal, várias possibilidades. E aí eles tinham que selecionar uma para refinar e fazer o final manualmente. E aí, claro, depois a gente levaria isso para o processo digital
para fazer uma forma bem equilibrada, né? Bem resolvida. Então, ó, painel semântico, geração de alternativas, várias. Eu sempre falo que assim, a geração de alternativas pode ser entendido como um esgotamento de possibilidades. Não é com 3, 4 que você vai resolver. Você tem que fazer umas 50, 80 para testar todo tipo de recurso mesmo, até chegar num resultado final. Aí, claro, né, gente, o que eu estou mostrando para vocês aqui é assim um primeiro exercício que a turma está fazendo. Então, claro que tem muito a evoluir. E aí eu abro esse Instagram na aula e eu vou comentando aquilo que, ó, foi muito legal que você fez, ou assim, olha, isso daqui pode melhorar muito. Onde e como você pode melhorar? Geração de alternativas. Só complementando, né? Eu tenho algumas aulas sobre isso. Esgotamento de possibilidade, o método, achar o conceito, palavras-chave, fazer a representação por painel semântico, esgotamento de possibilidades, digitalização, refinamento do que você escolheu. Analisar as melhores, refinar a escolha do elemento que você vai trabalhar para a marca, desenvolver manual de marca e criar processos de identidade. Esse é o método que eu trabalho. Então, ó, aqui no caso do My Starbucks, você tem aqui, ó, a geração de alternativas. Por isso que assim, não precisa ter um domínio de traço, né? Ser um ilustrador para fazer isso. Pode ver que tem um rabisco aqui bem simples. Então ele vai do menos preciso até o mais preciso. Menos preciso ao mais preciso. Então essa diagonal, por exemplo, vocês vão vendo que vai chegando até lá a formação quase final da marca. A mesma coisa que com a Adidas, ó, é um rabiscão. E aí vai evoluindo, vai testando possibilidades até chegar nessa composição final. Burger King, praticamente só o B e o K, e aí vai testando, vai vendo ali a coroa, o hambúrguer, vai se diferenciando até chegar no resultado final. Walmart, mesma coisa. Aí aqui eu sempre peço para os alunos seguirem perfis de Instagram que fazem, que apresentam esse processo de geração de alternativas. É bem legal você abastecer o teu repertório. Então eu falo de alguns, ó. Eu sigo vários. E sempre estou dia a dia consultando isso. Quanto mais você investir no teu repertório, mais fácil vai ser você solucionar. Às vezes eu mostro projetos meus, os alunos falam assim, mas assim, que rápido que você já solucionou aquilo. Sim, é relativamente rápido. Mas isso eu fui conquistando ao longo de muitos anos, gente. São décadas que eu trabalho nisso. É muito tempo. Então, quanto mais repertório você tem, mais facilidade você ganha no processo. Então, invista no repertório de vocês. Ó, a galera produzindo em aula. Então, a gente atende marcas reais, né, da comunidade. Aqui é uma cantina que tem ali na João Colim, Castelinho. E eles foram desenvolvendo. Então, ó, várias gerações de alternativas. É uma floricultura essa daqui, galego. Então, ó, ele foi mudando a tipografia para ganhar uma característica particular. Aqui foi muito legal. É uma papelaria, aqui, ó, papelaria Príncipe. Eu não tenho aqui na apresentação o resultado final, mas eu tenho esse projeto dos alunos. O resultado final ficou muito massa, porque assim, ó, papelaria Príncipe. Então eu tenho dois P's, né? O P do papelaria e o P do Príncipe. Eles espelharam o P e colocaram uma coroa na parte superior. Então, você tem ali a própria figura do príncipe. Parece até que ele está com a mão na cintura, né? A postura dele de príncipe. E aí, esse foi o resultado final da marca deles, que eles levaram para finalizar. Essa é uma dinâmica que eu faço quando as equipes trabalham na sala desenvolvendo. E eu falo assim, ó, quando alguém da equipe chegar numa alternativa que acha que tem muita possibilidade de ser a final, vai lá e cola no quadro. Então, as equipes vão colando e aí eu vou ali para fazer rabisco, para questionar, para poder dar alguma sugestão, para dar algum pitaco no que os alunos vão desenvolvendo. Eles vão aprimorando a técnica deles. Então, olha que legal, eles vão colando e eu vou comentando. E por último aqui, só para abastecer repertório, mais alguns insights assim de formação, de como... Aqui já é a parte lá de refinamento, tá? Uma vez que é escolhida a opção, que vai ser levada para refinar, aí a gente passa para o grid. E aí isso daqui eu vou explicar para vocês em uma outra oportunidade. Então, ó, como adaptar... lá no meio GTV tem vários, né, vídeos que eu já mostro fazendo isso, né, de adaptar para o grid. Então vocês podem consultar por lá.